Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Essa é uma mensagem para Laodiceia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, essa mensagem de hoje é para você que ainda se considera um cristão, mas sabe que lá no fundo do seu coração, alguma coisa não está bem. É para você que ainda fala de Deus, que ainda crê em Jesus, conhece a Bíblia, mas não está sentindo mais aquela alegria de antes. Você ora, mas sua oração está apressada. Abre a Bíblia, mas sua mente está distante. Você até ouve a palavra, mas parece que nada consegue entrar no seu coração. Você continua caminhando, mas você está cansado. Continua dizendo que pertence a Cristo, mas não sente mais a presença de Cristo. Então eu te pergunto essa manhã, meu querido irmão, o que aconteceu com você? Onde foi parar aquela alegria? Onde foi parar aquela fome pela palavra de Deus? Onde foi parar aquela vontade de ficar sozinho com Jesus? Onde está aquela pessoa que dizia com todo o coração: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor? Talvez você me diga: eu esfriei, meu irmão. Esfriei. Mas talvez o problema seja mais profundo ainda, meu irmão. Talvez o seu coração não esteja apenas frio. Talvez seu coração esteja dividido. Lá em Tiago 1, verso 8, a Bíblia diz: o homem de coração dividido é inconstante em tudo que ele faz. Olha só. Uma parte quer seguir Jesus, né? E a outra quer seguir os próprios desejos. É um coração dividido e ele não consegue permanecer firme. Uma parte quer orar, a outra quer continuar distraída. Uma parte quer santidade, a outra quer conservar certos pecados escondidos, né? Uma ama e quer participar do reino de Deus, a outra ainda está apaixonada pelas coisas desse mundo. É assim que nasce a mornidão, meus irmãos. É assim que a pessoa se torna morna. O morno não é aquele que abandonou Jesus completamente, né? Mas também ele não entrega a sua vida completamente a Jesus. O morno quer Cristo, mas não quer abrir mão de si mesmo, das suas vontades. Ele quer o perdão, mas ele não quer se arrepender, né? Então, meus irmãos, esse é o morno. Esse é o morno. Ele deseja apenas as promessas de Deus, mas ele não quer a cruz. Ele não quer fazer a vontade do Senhor. Ele não quer obedecer a tudo que o Senhor diz. Meus amados irmãos, esse é um dos maiores perigos que o cristianismo está vivendo hoje. Eu não estou falando de uma construção, não estou falando de uma instituição, eu estou falando de nós. A igreja somos nós. Nós somos santuários de Deus. O povo de Deus são as pessoas, não os tijolos, mas homens e mulheres, jovens, idosos, pais, filhos, pessoas que dizem pertencer a Cristo, mas que precisam perguntar com sinceridade: Cristo realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida? Porque, meus amados irmãos, é possível ter aparência de religião e mesmo assim estar longe de Deus e Cristo. É possível cantar e o coração não está adorando. Você já decorou a letra, você nem medita mais naquela letra.
Você nem expressa sentimento com aquele hino mais. É possível a pessoa orar diante das pessoas ali e não tem intimidade em secreto com Jesus. Conhece a Bíblia toda, mas não permite que a Bíblia transforme a sua vida. É impossível, meus irmãos, fazer qualquer coisa, algum desenvolvimento, sem Cristo, sem essa intimidade com Cristo. Então precisamos nos entregar a Cristo, que é a verdade. Jesus disse lá em Mateus 15, verso 8: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Talvez, meus amados irmãos, muitos ainda falam de Jesus, mas o coração está longe dele. E o que está ocupando seus pensamentos durante o dia? O que você acorda preocupado? O que recebe as suas melhores horas, sua prioridade? O que recebe sua maior energia, sua atenção, suas afeições? O que é prioridade para você? Lá em Mateus 6,21, Jesus diz: Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E talvez você até diga, né? Jesus é mais importante na minha vida. Mas quem é que recebe mais atenção, Jesus ou o seu celular? Será que seu celular recebe horas de atenção e Cristo recebe alguns minutos diariamente? Será que as suas preocupações não recebem o dia inteiro e Cristo recebe só aquilo que sobra? Será que o seu trabalho não recebe toda a sua força física, mental? Os entretenimentos recebem a sua atenção? Os problemas estão recebendo seus pensamentos, ocupando seus pensamentos? E quando chega o momento de orar, você diz: eu estou tão cansado. Meus amados irmãos, será que Cristo está recebendo o primeiro lugar na sua vida? Ou será que Ele está recebendo as sobras, aquilo que sobra da nossa vida? Talvez ninguém decide abandonar Jesus e tem coragem de falar: eu abandonei Jesus. As coisas apenas vão acontecendo, né? E vai entrando as coisas a mais, um compromisso ali, uma responsabilidade ali, mais trabalho, mais projetos, mais preocupações, mais notícias, mais vídeos, mais mensagens e mais distrações. Até mesmo coisas boas começam a ocupar o espaço onde só Jesus poderia ocupar. Às vezes a família, a casa, a profissão, os filhos, os planos para o futuro. Nada disso é mal. Mas qualquer coisa se torna perigosa quando ela ocupa o lugar que pertence a Cristo. E foi isso que aconteceu com Marta. A gente conhece a história, né? Enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, Marta, né, estava ocupada, preocupada e agitada. Então o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu. Lucas 10, 41 e 42. Então, muitas coisas, meus irmãos. Talvez seja este o nosso problema. Coisas demais, barulho demais, preocupação demais, compromisso demais. E pouco tempo aos pés de Jesus, pouco tempo com intimidade com Ele. Porque nós estamos tão ocupados com a vida que estamos perdendo a própria vida, deixando de viver a vida, que é a amizade com Cristo, não a vida fora de Cristo, o Filho de Deus. E às vezes, nesse mundo corrido, nós estamos tão envolvidos com essas coisas desse mundo, que quase não pensamos mais na eternidade, quase não refletimos mais sobre temas espirituais. E o tempo está passando, meus irmãos, a vida está passando, as oportunidades estão passando. E infelizmente muitos continuam dizendo: um dia eu vou me entregar completamente, um dia eu vou organizar minha vida, um dia eu vou voltar a orar, um dia eu vou abandonar o pecado, um dia eu vou parar com isso.
Um dia eu vou buscar a Deus com seriedade. Meus irmãos, mas a palavra de Deus diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Está em Hebreus 3,15. Hoje, não quando tudo estiver resolvido, não quando a vida estiver mais tranquila, não quando você sentir uma emoção especial. É hoje, meu irmão. É hoje, minha irmã, porque talvez não exista tanto tempo igual a gente imagina. Jesus está chegando e o nosso tempo é muito curto. Em alguns anos, poucos anos, talvez 2, o Senhor está chegando para finalizar tudo nessa terra e nos dar a recompensa. Será que vale a pena gastar tanto tempo, gastar a vida nas coisas desse mundo que logo vai ser tudo destruído? E ninguém sabe qual vai ser a última oportunidade de ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo isso para causar medo. Eu estou dizendo isso para despertar você. Que Deus está chamando o seu povo para acordar, meus irmãos. E o povo de Deus não é só aqueles que estão enclausurados dentro dos templos. É aquelas pessoas que querem ser o templo de Deus, que querem que Jesus habite no coração delas, mas não têm encontrado forças. Não aprendeu como receber o poder para vencer o pecado, como receber Cristo no coração, mas são sinceras. É essas pessoas, é esse povo que Deus está chamando. Paulo escreveu em Romanos 13, verso 11, assim: já é hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos a primeira vez. Então desperta, igreja, desperta, povo de Deus. Não é hora de brincar com o pecado, não é hora de viver pela metade para Deus, não é hora de ter um pé no reino de Deus e outro no mundo. É hora de oferecer as palavras de Jesus enquanto o coração ainda está vivo. É hora de se alimentar dessa palavra, é hora de encher o coração da palavra de Deus para que a fé seja edificada. Que Cristo não está pedindo uma parte de você, Ele está pedindo tudo. Lá em Jeremias 29:13, Ele fala: vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o coração. Perceberam? De todo o coração, meus irmãos. Não a metade. Não de vez em quando. Não somente quando surge um problema, uma enfermidade. Não somente quando as coisas dão errado. Não quando a gente precisa de uma bênção. Que é assim que as pessoas recorrem a Deus. Mas de todo o coração, meus irmãos. É de todo o coração, é uma entrega completa. Então a grande pergunta não é: você busca a Deus? Não, a pergunta é: como você busca a Deus? Você busca a Deus como alguém que deseja encontrá-lo? Ou apenas alguém que cumpre rapidamente uma obrigação religiosa? Você abre a Bíblia para ouvir o seu Senhor Jesus falar ao seu coração? Ou apenas para dizer que leu? Você se ajoelha todos os dias, entrega o seu coração a Jesus todos os dias? Ou você apenas está repetindo palavras, pensamentos? Meus irmãos, Deus não quer uma representação. Ele quer verdade, Ele quer sinceridade, Ele quer o coração. Lá em Provérbios 23:26, Ele diz: meu filho, me dê o seu coração. E talvez você tenha dado a Ele, o seu nome. Talvez você tenha dado a Ele a profissão de fé. Talvez você tenha dado a Cristo algumas horas da semana. Talvez tenha abandonado algumas coisas, mas você entregou completamente o seu coração a Cristo. Você entregou seus planos a Ele. Você entregou todas as suas vontades a Cristo, seus desejos, os seus pecados secretos. Você entregou a Ele tudo aquilo que ninguém conhece, só você conhece, e Ele. Você entregou o seu futuro a Cristo. Jesus, meus irmãos, nunca escondeu o preço que significa seguir a Ele. Lá em Lucas 29:23,
Ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Essa é uma parte do evangelho que muitos já não querem ouvir. A gente vive em um tempo, meus irmãos, em que as pessoas desejam um evangelho que faça o eu se sentir bem. Mas Jesus não veio para melhorar o nosso ego. Ele veio para crucificar, matar o nosso ego, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Então, seguir a Jesus, meus irmãos, significa dizer: Senhor, não será mais feita a minha vontade, mas apenas a sua vontade. Eu não vou viver mais para os meus desejos, Senhor. Eu não quero mais ser governado pelas minhas emoções. A minha vida agora pertence ao Senhor Jesus. Toma a minha vida, Senhor. Toma o controle da minha vida. E aí nós podemos dizer igual Paulo, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é apenas Cristo ao nosso lado, é Cristo vivendo em nós. Não é Jesus como parte da nossa vida, é Jesus sendo a nossa vida. Mas infelizmente o coração dividido, meus irmãos, ele não quer morrer. Quer seguir a Jesus, mas quer manter o controle ali. Quer servir a Deus, mas quer fazer as suas vontades de vez em quando. Ora quando está emocionado, lê quando está animado, obedece quando é fácil, mas quando chega o cansaço, para. Quando chega a provação, recua. Quando chega a tentação, baixa a guarda, cede. Por isso que nós precisamos de maturidade espiritual, meus irmãos. A vida cristã não pode ser governada pelos seus sentimentos. Porque existem dias que você vai se sentir bem. Outros dias você vai acordar mal. Um problema vai te deixar mal. Mas nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos de Cristo todos os dias. E vai ter dias que a Bíblia, você não vai sentir nada, não vai ter nem vontade de ler a Bíblia. E vai ter dias que a Bíblia vai tocar o seu coração. Então, constância, meus irmãos, não significa sentir sempre a mesma coisa. Constância significa continuar olhando para Jesus, mesmo quando seus sentimentos mudam. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Deus também falou a Josué, né? Josué 1:8. Medite nele dia e noite. Então, meus irmãos, aquilo que nós alimentamos fica forte. Aquilo que nós deixamos de alimentar enfraquece. Se nós alimentamos o coração durante horas com as coisas do mundo e oferecemos a Deus poucos minutos estudando a palavra de Deus, a gente não tem que se surpreender quando a nossa fé é pequena e fraca. E a gente vive com medo, desesperado. Talvez você não tenha perdido a fé. Talvez sua fé esteja com fome. Talvez você não tenha deixado de amar Jesus. Talvez esse amor esteja sufocado debaixo de tantas coisas desse mundo. Lembra lá na parábola do semeador? Jesus falou de pessoas que receberam a palavra, mas depois vieram as preocupações, as seduções da riqueza, os desejos por outras coisas. E essas coisas entraram e sufocaram a palavra de Deus, né? Então talvez seja necessário retirar algumas coisas, diminuir o barulho, desligar um pouco o celular, fechar as portas, recusar certos compromissos, abandonar certos conteúdos, cortar aquilo que está alimentando o pecado em você. É simplificar novamente a vida. Então você não tem que perguntar: isso é pecado? Não, você tem que perguntar: isso está me dominando? Porque às vezes não é pecado, mas te domina e se torna pecado. Está roubando o meu tempo com Cristo? Isso está enchendo a minha mente? Está enfraquecendo a minha fé, a minha oração? Está tornando o meu coração insensível à voz de Deus? É isso que você tem que perguntar. Paulo fala: não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6:12.
Então, talvez você precise tomar decisões sérias e urgentes, meus irmãos. Porque arrependimento não é apenas sentir tristeza. Arrependimento é mudar de direção. É reconhecer, Senhor, eu me distraí, eu deixei o mundo entrar demais, eu tolerei coisas que não tolerava, a minha oração diminuiu, Senhor, a minha santificação enfraqueceu, o meu coração ficou dividido, Senhor. E depois de você reconhecer isso, volte para o Senhor Jesus, volte à prática das primeiras obras. Jesus disse, né, à igreja de Éfeso, né, você abandonou o primeiro amor, lembre onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Está lá em Apocalipse 2, 4 e 5. Então, lembre-se, arrependa-se e volte. Lembre-se quando Jesus ocupava o centro da sua vida. Lembra quando Jesus era o grande amor da sua vida? Lembra quando a oração não era um peso? Né? Quando a verdade fazia os seus olhos brilharem, você sentia emoção de descobrir cada coisa nova nas Escrituras? Lembra quando você desejava agradar a Deus em todas as coisas? Então volte, minha irmã, volte, minha amiga, volte, meu irmão. Não espere a vontade aparecer primeiro, ela não vai aparecer primeiro. Volte para a oração, volte para a palavra, volte para a amizade e intimidade com o Senhor Jesus. Volte para a santidade, volte para o serviço. Mas acima de tudo, meu irmão, volte para Jesus. Talvez você diga, mas eu caí muitas vezes, irmão, eu caí muito fundo, o irmão nem imagina. Volte. Irmão, mas eu já prometi tantas vezes e não consigo, não cumpri. Volte. Mas eu estou envergonhado. Volte, meu irmão, volte, minha irmã. Mas eu não sei onde começar. Começa, minha irmã, minha querida irmã, meu irmão. Começa dizendo, Pai, eu estou aqui, eu não sei nem o que fazer, mas eu voltei, eu estou aqui, com a Bíblia aberta, de joelhos, querendo ouvir a sua voz novamente. Eu voltei, Pai. Jesus contou uma história assim, de um filho que saiu rebelde de casa, né? E gastou tudo e procurou a felicidade longe, né? Gastou tudo ali, perdeu tudo, ficou vazio, até que ele caiu em si mesmo e falou, vou me levantar e voltar para o meu pai. E quando ainda ele voltou, ele estava longe ainda, o pai viu ele, correu em sua direção, abraçou ele, beijou ele. Isso revela como o nosso Pai Celestial nos recebe quando nós voltamos arrependidos. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha dividido o seu coração, talvez tenha vivido uma religião sem alegria por muitos anos. Mas o Pai Celestial ainda está chamando, Jesus ainda está à porta, meus irmãos. Ele mesmo disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearemos como amigos. Então esse convite foi feito justamente para uma igreja morna. Uma igreja morna que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar no seu coração. Cristo não apenas denunciou a condição dessa igreja, dessas pessoas. Ele ofereceu a restauração. Hoje Ele está batendo novamente na porta do nosso coração. Não deixa Jesus do lado de fora, meus irmãos, da sua própria vida. Não deixa Jesus fora da sua vida. Você pertence a Ele. Abra a porta. Tire tudo aquilo que impede de você abrir essa porta. Tire aqueles pequenos pecados, aqueles pequenos desejos. Abra a porta. Não abra apenas uma pequena parte da porta. Entrega tudo, escancara essa porta. E ore ao Senhor Jesus. Ore ao Pai. Entrega a sua vida. Diga ao Pai, eu entrego, meu Pai. Eu reconheço a minha mornidão. Eu reconheço que o meu coração foi dividido. Eu reconheço que ofereci ao Senhor apenas as sobras. Me perdoa, Senhor. Eu não quero continuar brincando com a eternidade. Eu não quero uma religião de aparência. Eu não quero apenas o nome de cristão, meu Senhor. Eu quero Cristo vivendo em mim. Tira aquilo que precisa sair. Quebra aquilo que precisa ser quebrado, meu Senhor. Oh, meu Deus, muda aquilo que precisa ser mudado.
Eu nego as minhas vontades, eu nego os meus planos, eu tomo a minha cruz, eu escolho seguir o Senhor Jesus. Me dá novamente um coração inteiro. Coloca no meu coração aquele desejo de te adorar, o temor do Senhor. Meus amados irmãos, Cristo não quer condenar você. Ele quer despertar você, Ele quer salvar você. E Ele está dizendo para você, eu ainda amo você. Eu ainda estou chamando você, eu ainda posso restaurar você. Não endureça o seu coração. Não peça mais tempo para Deus para continuar vivendo desse jeito, dividido. Não deixa para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você hoje. Você pode ter começado morno, mas você não precisa terminar assim. Você pode ter começado distante, mas você pode voltar. Talvez você começou dividido e foi distraído, se deixou levar, o coração foi se apegando. Mas hoje é o dia de você entregar o seu coração por inteiro a Jesus. Porque a resposta para a nossa frieza continua sendo a mesma. É Cristo, é a presença de Cristo em nosso coração. A resposta para o nosso cansaço, para nossas distrações, para nossa inconstância, para nossas quedas, nosso fracasso, é Cristo, Cristo Jesus. Só Ele pode fazer essa transformação. Então, para quem deseja começar novamente, Jesus é o suficiente. E chegou a hora do povo de Deus levantar a voz e dizer: Senhor, não quero apenas uma parte de Ti. Eu quero permanecer completamente ligado ao Senhor Jesus. Eu não quero dar apenas uma parte de mim. Eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor Jesus. Que hoje, meu amado irmão, minha querida irmã, amigos, que o nosso coração volte a queimar. Que hoje você seja despertado. Que hoje o povo de Deus abandone essa mornidão. Que hoje os pais, as mães, os jovens, as crianças, cada um digam na sua linguagem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o tempo é breve, meus irmãos. Cristo está chegando. Não há mais tempo para a gente viver dividido. Busca Jesus hoje. Busque de todo o seu coração. Entregue-se completamente a Ele. Comece novamente. Mas eu caí de novo. Comece de novo hoje. Se você amanheceu o dia hoje vivo, você recebeu mais uma oportunidade hoje de se entregar completamente ao Senhor Jesus. Em Efésios 3,17 fala que Jesus vai habitar em nosso coração à medida que a gente aprende a confiar nele. À medida que a gente aprende a confiar nele e à medida que a gente entrega o coração a ele. Ele não vai invadir o seu coração, ele está pedindo permissão. Ele tá batendo na porta pedindo permissão para entrar e transformar você. Olha que Lorde, olha que Senhor maravilhoso. Não deixa para amanhã, meu irmão. Abra o seu coração hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você seja tocado pelo Espírito Santo de Cristo a fazer uma entrega completa. Talvez você diga: eu já sou cristão, eu estou firme. Esquadrinhe o seu coração novamente. Dá uma olhada em cada quarto. Procure. Igual aquela mulher procurou aquela moeda. Procure até encontrar. Até encontrar a verdade. Tem algo no seu coração que atrapalha de Jesus habitar completamente nele. Tem algo dividindo o seu coração com Jesus. Que o Senhor Jesus te mostre, se houver algo. Que o Senhor Jesus nos mostre a cada dia o que nós precisamos mudar, o que precisamos tirar do nosso coração. Esse foi mais um Pão de Cada Dia e que Deus te abençoe grandiosamente com as bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like. Isso ajuda muito. Obrigado e até a próxima. Em nome de Cristo Jesus.